TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 8 de novembro. E você vai ver a seguir. Acidente e chuva de granizo prejudicam trânsito em diferentes trechos da BR-040. Prefeitura de Petrópolis cria Conselho Municipal de Defesa Civil. Moradores pedem respostas da Prefeitura de Petrópolis e órgãos competentes sobre construção de torre de telefonia no Quitandinha. Estado do Rio de Janeiro registra mais 2 mortes por varíola dos macacos. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Hoje, algumas ocorrências registradas ao longo da BR-040 causaram retenção e até o bloqueio em alguns trechos da rodovia. Segundo a Concer, logo nas primeiras horas da manhã, uma carreta tombou. Já no decorrer da tarde, houve chuva de granizo. Por volta das 7h40 da manhã desta terça-feira, a descida da Serra de Petrópolis ficou em meia pista, no quilômetro 96, sentido Rio, devido ao tombamento de uma carreta. Segundo a Concer, concessionária que administra a BR-040, o motorista foi socorrido com ferimentos moderados pela concessionária e levado para o Hospital Santa Teresa. No decorrer da tarde, a serra apresentou neblina densa e o quilômetro 96 continuou em meia pista para a realização do transbordo da carga da carreta que havia tombado. O trânsito também ficou em meia pista nos quilômetros 92 e 83 para a realização de serviços de estabilização de talude e poda de árvores. Além disso, houve o registro de chuva de granizo na altura de Duque de Caxias. A Prefeitura de Petrópolis apresentou na noite desta segunda-feira o plano de contingência para 2023. Na ocasião, foi divulgada ainda a abertura do Conselho Municipal de Defesa Civil. O Conselho Municipal de Defesa Civil vai contar com 26 membros, sendo 13 representantes do poder público e 13 da sociedade civil. O objetivo é apoiar as ações da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A criação do grupo de trabalho foi uma determinação da 4ª Vara Civil de Petrópolis após as tragédias registradas no início do ano. O anúncio foi realizado no Instituto Teológico Franciscano na última segunda-feira. O orçamento, então cada vereador ele tem quase R$1 milhão de recursos para poder ser destinado no orçamento, assim como faz a Câmara dos Deputados e no Senado. Ainda no evento foram apresentadas as ações do Plano de Contingência para 2023, entre elas os novos protocolos para possíveis emergências e a capacitação de moradores para os primeiros socorros. No ano passado, o plano viabilizaria 23 núcleos comunitários da Defesa Civil. Desses, 21 foram criados e auxiliam cerca de 70 comunidades. A implementação do sistema de inundação do centro, em onde são previstas cancelas eletrônicas para fechamento da Coronel Veiga e também sirenes. Esse protocolo vai ser feito em parceria com os lojistas e também as empresas de ônibus. A Transpetro participou. É muito importante para garantir a segurança das pessoas nessa condição. A ampliação dos pontos de apoio. Essa é uma medida muito importante para que a gente possa contemplar todas as regiões que a gente considera de risco e para que a população tenha uma segurança nas ações. Tem outras ações também muito importantes, como mapeamento participativo. É muito importante que a população interaja nesse processo e acompanhe as rotas de fuga nas suas localidades. Além do plano de contingência, foi criado um Fundo de Proteção da Defesa Civil que terá uma verba de R$1,5 milhão por ano para os gastos com as ações, de acordo com a demanda da pasta. Parte do orçamento será utilizado para a ampliação do Centro de Monitoramento, o CIMOP. O Conselho Municipal de Defesa Civil e também o Fundo Municipal de Defesa Civil, que vai permitir à Defesa Civil dar uma resposta cada vez mais rápida, mais assertiva e poder fazer com que essa demanda seja atendida da melhor forma possível. Então a gente vai estar dando autonomia à Defesa Civil
que vai poder fazer gestão realmente dos desastres e, sobretudo, prevenção, que é o que a gente quer, né? Então a gente vai dotar a Defesa Civil de viaturas novas, de uma sede nova, vai ampliar também, né, o CIMOP, né, que é o nosso centro de monitoramento e operações. Então, com isso, a gente vai melhorar a qualidade do atendimento à população. Apesar das novas ações e medidas apresentadas, parte da população ainda vive com medo do período chuvoso, visto que muitas localidades ainda apresentam um cenário frágil, como no Castelânia e Morro da Oficina. A gente acha super importante as medidas que estão sendo tomadas, mas eu acho que poderia ser tomado um pouquinho antes, né? Porque o verão já está aí, as chuvas já vão voltar, tem lugares que nada foi feito ainda. Eu falo como Castelânia, eu vejo 1º de Maio, algumas partes ainda da Condidê, Sargento, Vila Vasconcelos. Então são lugares que ainda não tiveram intervenções algumas e as coisas ainda são um pouco difíceis da gente ter acesso até de informações. Então a gente pede que as coisas sejam um pouquinho mais aceleradas para que as chuvas venham e nada de pior aconteça novamente. De acordo com a Prefeitura, a sede da Defesa Civil, localizada na Rua Buarque de Macedo, no Morém, vai ser realocada no prédio IMPAS, na Rua Doutor Alencar Lima. A expectativa é que a alteração seja feita ainda no primeiro semestre de 2023. Moradores da Rua Bahia e da Rua Sergipe, no Quitandinho, em Petrópolis, estão insatisfeitos com a construção de uma torre de estações rádio base que está sendo instalada no local. A denúncia aponta que nenhum dos moradores foi informado sobre a instalação, que está sendo feita muito próximo aos terrenos das casas. Em menos de 10 dias, a região do Quitandinha vai ganhar uma torre de telefonia de 43 metros de altura. A obra de instalação, que tem o alvará da prefeitura, é motivo de reclamação de muitos moradores. A casa mais próxima está a apenas 3 metros de distância das obras, que começaram há aproximadamente 20 dias e já estão na reta final. A preocupação é, pela distância, ficou bem próximo da minha residência, com a minha família, tenho 3 crianças, E às vezes estou trabalhando igual cerca, criança é complicado, E também, a radiação, que vem a assustar um pouco. Os moradores buscaram a ajuda da Defensoria Pública do município, que questionou a prefeitura em relação à autorização para a instalação da torre. A Defensoria considera que a instalação de tal equipamento pode trazer riscos à saúde da população local. A Defensoria cobra que o município esclareça se foram feitos estudos técnicos, tanto sobre eventuais danos à população local, quanto ao meio ambiente. No local, há uma placa confirmando que a obra tem alvará de autorização da prefeitura. O Poder Executivo, no caso o prefeito, ele deveria solicitar um secretário ou a própria assessoria de comunicação que fizesse um aviso prévio para os moradores, até para a gente estar ciente dessa construção. E nada disso aconteceu. É isso que nos assusta. Então, para nós moradores, é muito revoltante. Os moradores afirmam que não foram avisados sobre o início das obras. Segundo eles, a maior preocupação é com as crianças que vivem na região. Por esta via, diariamente, passam cerca de 400 crianças a caminho da escola. Embora ainda não exista um consenso na área médica acerca de possíveis doenças em consequência da radiação gerada por essas torres, vários estudos sugerem que esta radiação pode interferir nas ondas cerebrais. Podem ainda alterar a pressão sanguínea, reduzindo respostas imunológicas e provocando enxaqueca, insônia, síndrome de fadiga com prejuízo da memória de curto prazo e epilepsia. Estou em casa e muito preocupado com essa torre que está saindo aqui. 3,10 metros da minha parede, da minha casa, conforme todo mundo está vendo aí. E eu estou muito preocupado com raio, com choque elétrico, com criança que passa aqui. E isso aí está me deixando eu até sem sono. Procurada, a prefeitura informou que a autorização para a instalação dessas antenas é da Anatel, que verifica a questão de radiação. Cabe à prefeitura legislar sobre o uso do solo dentro dos parâmetros da Lei de Uso e Parcelamento e Ocupação de Solo, emitindo as licenças para construção e ambientais. Licença essa que foi concedida seguindo a legislação vigente. A gente não sabe a limitação, a distância, a segurança, A gente sabe que é uma torre de 5G, é um avanço da tecnologia, sim. O Petropolitano ele precisa, até porque o mercado virtual está aumentando bastante, mas aqui é um caminho alternativo para as crianças das escolas. A gente tem aproximadamente quase 1.200 alunos. Dentro desses 1.200 alunos, aproximadamente 400 passam por esse caminho.
Fora os alunos, tem morador que passa por aqui. E as residências que estão coladas a essa torre. Essa é a nossa preocupação. A Defensoria requisitou ainda que o município informe se foram realizadas medições no local para observar o distanciamento entre a torre e demais construções. O documento também cobra que a Secretaria de Obras encaminhe à Defensoria uma cópia integral dos estudos realizados para a instalação da torre. Segundo a própria Defensoria, até o fechamento desta edição, as Secretarias Municipal de Obras e de Planejamento ainda não haviam retornado às requisições do órgão. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais 2 mortes por varíola dos macacos foram registradas e, com isso, subiu para 5 o número de óbitos. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações. As vítimas são 2 homens. Um deles tinha 46 anos e morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O outro, 27 anos e morava em São Pedro da Aldeia, que fica na região dos Lagos. A notificação de ambas as mortes foi no dia 31 de outubro. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, até o momento foram confirmados 1.231 casos da varíola dos macacos. Além disso, até o dia 3 de novembro, 138 casos prováveis tinham sido registrados. Outros 387 casos seguem em análise e 2.665 foram descartados. Nos dados de casos suspeitos também estão inclusos os profissionais de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, que tiveram contato com pessoas positivadas para a doença ou potencialmente infectadas nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Para dar mais transparência aos dados de monkeypox no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde lançou um painel com os dados oficiais sobre a doença. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. A empresa Águas de Nova Friburgo informou que amanhã, dia 9 de novembro, das 7 horas da manhã até 1 da tarde, os bairros Debozan, Muri, Bela Vista, Ponte da Saudade, Pericê e Alto da Olaria poderão ter problemas no abastecimento de água em função de uma manutenção na linha 1 da estação de tratamento de água. Por isso, a concessionária pede que os moradores dessas regiões utilizem água de forma consciente durante a intervenção. Em casos de desabastecimento, o cliente deve entrar em contato com a concessionária. E você vai ver depois do intervalo. Enel lança campanha de renegociação de dívidas. 2 menores de idade são apreendidos por tráfico de drogas em Petrópolis. Indicador antecedente de emprego recua em outubro. Indústrias pequenas são menos afetadas por escassez de matéria-prima. Projeto Semeamando inicia planejamento para novas hortas em 2023. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria ao ver o outro sorrir, semear a felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Isso é amorografia. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site
novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Policiais militares de Petrópolis apreenderam 2 menores de idade por tráfico de drogas em 2 regiões de Petrópolis na segunda-feira. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Na noite de segunda-feira, os policiais militares do patrulhamento tático e do serviço reservado apreenderam um menor por tráfico de drogas na região do Floresta, em Petrópolis. O 26º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma denúncia que ele estaria traficando na localidade e, durante a ação, encontraram 35 cápsulas de cocaína, 24 pedras de crack e R$23. O menor foi autuado em fato análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido, conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Todo aquele que é menor de 18 anos, a gente diz que ele é inimputável, ou seja, ele não é responsabilizado sobre as penas da lei por um crime, tá? Isso não quer dizer que não vai acarretar nenhuma responsabilidade ao menor. O que ele não responde é pelo Código Penal. Então, o menor ele responde por ato análogo a crime, tá? Nessa situação, ele nunca será preso em flagrante. O que acontece com o menor, ele é apreendido. E aí, a depender da situação, ele pode ir até para uma internação. Em outra ação, na região do Sertão do Carangola, os policiais abordaram 3 jovens e realizaram uma revista. Nela, encontraram uma pequena quantidade de maconha e R$60. Também foi informado por um dos jovens que havia uma quantidade maior de entorpecentes próximo ao local. Ao chegarem lá, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha. Todos foram conduzidos à 106ª Delegacia de Polícia. O menor de idade que efetuou a venda permaneceu apreendido em fato análogo ao crime. E os outros 2 foram autuados por posse de drogas. Eles foram ouvidos e liberados pela autoridade policial. Quando a gente fala em um crime, ou, no caso do menor, um ato análogo a crime, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, é responsável aquela pessoa que praticou o ato. A Constituição Federal diz que a pena não passará daquela pessoa que praticou o ato. Então, ela é responsável, tá? Agora, por óbvio, se acontecer aí alguma desse ato, né, ocorrer algum dano material, alguma coisa que possa acontecer uma responsabilização civil, aí os pais podem responder. Mas se eu estiver falando em responsabilidade penal ou estiver falando em uma responsabilidade análoga ao crime, como é o que ocorre com um menor, né, com um adolescente, aí os pais não serão responsabilizados. E ainda falando de criminalidade, a Polícia Militar de Três Rios apreendeu 2 quilos de maconha na segunda-feira no bairro Vila Isabel. Um homem foi visto vendendo os entorpecentes na linha férrea que corta o bairro, mas conseguiu fugir no momento da ação. O acusado deixou para trás os entorpecentes encontrados pelos agentes. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia. O indicador antecedente de emprego medido pela Fundação Getúlio Vargas recuou 4 pontos de setembro para outubro deste ano. Com isso, o indicador chegou a 79,8 pontos, o menor nível desde abril. O índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas busca antecipar tendências do mercado de trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e serviços. 6 dos 7 componentes do indicador antecedente de emprego tiveram queda, com destaque para a tendência dos negócios, emprego previsto e
situação atual dos negócios da indústria. Segundo o economista da FGV, Rodolfo Tobler, a desaceleração da economia parece já entrar no radar e influenciar as expectativas sobre o mercado de trabalho nos próximos meses. Ainda de acordo com ele, não é possível descartar novas quedas nos próximos resultados, dado que o cenário macroeconômico ainda é desafiador e a recuperação econômica tende a perder força na virada para 2023. A Enel Distribuição Rio está realizando uma campanha de renegociação de dívidas para clientes com débitos com a concessionária. Até o fim deste mês, as dívidas poderão ser quitadas pelo cartão de crédito. Até o dia 30 de novembro, clientes com débitos com a Enel Distribuição Rio vão poder quitar as suas dívidas por meio da campanha de renegociação da concessionária. O objetivo é facilitar o pagamento dos consumidores inadimplentes. São duas propostas diferentes de parcelamento. Uma para quem está com fatura vencida há mais de 61 dias e outra para quem está inadimplente há mais de 6 meses. Para os casos de mais de 61 dias, o cliente pode parcelar em até 12 vezes sem juros ou dividir o valor no cartão de crédito em até 21 parcelas sem juros. E para os clientes com faturas vencidas há mais de 6 meses, o débito pode ser parcelado em até 6 vezes, com desconto de até 30% sobre o total do valor devido. As condições podem ser acessadas por meio do aplicativo Enel Rio, nas lojas físicas da concessionária ou por meio da central de relacionamento 0800 2800 120. Os clientes que já possuem algum parcelamento com a concessionária não vão poder participar da campanha. A iniciativa é válida apenas para novas renegociações. Outras informações podem ser acessadas no site www.eneldistribuição.com.br. A escassez e o encarecimento das matérias-primas estão afetando menos as indústrias de micro e pequeno porte. É o que revela a pesquisa trimestral Panorama da Pequena Indústria, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento de julho a setembro, a falta ou o alto custo da matéria-prima continuou a ser principal preocupação na indústria de transformação, porém em menor intensidade que no trimestre anterior. Na indústria da construção, os juros elevados tornaram-se o principal entrave. Na indústria extrativa, a carga tributária voltou a ser o maior problema. Para a analista de políticas e indústria da CNI, Paula Verlangeiro, o encarecimento e a dificuldade de acesso às matérias-primas não deixaram de atingir a indústria, mas o problema foi menos assinalado no terceiro trimestre e deve recuar ainda mais no fim do ano. A pesquisa apontou ainda melhoria na situação financeira das indústrias de micro e pequeno porte. O índice de situação financeira chegou a 43,7 pontos no terceiro trimestre, apresentando o melhor resultado desde 2013. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o avanço pode ser explicado pelo aumento dos indicadores de satisfação com o lucro operacional e de facilidade de acesso ao crédito, que continuou crescendo mesmo com os juros altos. O índice de desempenho médio do setor ficou em 49 pontos, acima da média histórica para o trimestre, 45,3 pontos, e 1,6 pontos superior ao terceiro trimestre do ano passado. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de boas práticas no manejo e plantio de alimentos, além da inserção de opções saudáveis no dia a dia, o projeto Semeamando, idealizado pela engenheira agrônoma Carolina Rodrigues, já tem novas hortas programadas para o ano de 2023. Ao todo, 10 pontos já foram contemplados pela iniciativa entre escolas e creches, e para o próximo ano, pelo menos mais 20 núcleos do projeto estão em fase de implantação. O programa estimula hortas e pomares sustentáveis em escolas, asilos, clínicas e bairros para a aproximação das pessoas com a natureza, a inclusão social e conhecimentos agrônomos para o plantio do próprio alimento com qualidade. E você vai ver depois do intervalo. Cerca de 15% das crianças brasileiras são obesas. Campanha Novembro Azul realiza ações de conscientização para a saúde do homem.
Corrida dos Garçons é realizada em Petrópolis após 2 anos de pandemia. Frio e chuva continuarão nos próximos dias na região serrana. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Durante todo o mês, a campanha do Novembro Azul vai ser promovida com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância deles cuidarem da saúde. Entre as preocupações está o câncer de próstata, doença que mais acomete a população masculina no Brasil. Com o objetivo de conscientizar a população masculina sobre a saúde, a campanha Novembro Azul realiza diversas atividades em prol da melhor qualidade de vida do homem. Dentre as doenças que mais acometem o público está o câncer de próstata. Se aconselha hoje em dia que, a partir de 45 anos, quando o homem tem algum parente direto que tenha tido câncer de próstata, ou seja, tem uma história familiar para câncer de próstata, ou seja, da raça negra. E quando não existem esses fatores de risco, a gente aconselha que a partir de 50 anos sejam feitos exames para poder fazer o diagnóstico. De acordo com o especialista, os exames para a detecção precoce são essenciais, pois caso diagnosticado logo no início, as chances de cura são de 90%, mas para isso é necessário visitar o médico pelo menos uma vez ao ano. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, assim, até para as pessoas saberem, quais são esses exames, né, que a gente precisa fazer para poder fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Porque existe muito tabu, existe muito preconceito, né, do homem acabar procurando o seu urologista. Por quê? Porque existe um tipo de exame, que é o toque retal, que é um exame que precisa ser feito, que a gente sente a consistência da glândula para saber se existe algum endurecimento dessa glândula ou não. E que é um exame extremamente simples, extremamente rápido, dura 10 a 15 segundos, não requer preparo nenhum, não dói, mas os homens acabam fugindo desse exame. Além do exame de toque retal, é necessário também realizar o exame de sangue, o PSA, para um diagnóstico preciso do câncer de próstata. Mas mesmo que o resultado seja negativo, é necessário continuar com as visitas ao médico, visto que a próstata pode crescer de maneira benigna ou maligna com o avanço da idade. Isso interfere, não relacionado só à idade, mas relacionado ao resultado dos exames. Então, por exemplo, posso ter um paciente jovem, de 50 e poucos anos, em que o toque acho uma área um pouquinho irregular, ou que tem o PSA um pouquinho acima da faixa normal para ele. E aí pode ser necessário que a gente complemente com alguns outros exames, tipo ultrassonografia ou ressonância, e de acordo com o resultado, a gente pode precisar fazer PSA de 4 em 4 meses, fazer uma consulta de revisão de 6 em 6 meses. Então, isso vai depender do resultado dos exames. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, por isso, o médico recomenda o acompanhamento. O especialista ainda ressaltou a importância de jovens também cuidarem da saúde, visto que os cânceres de pênis e testículos, por exemplo, atingem um público entre 15 e 35 anos. Os tratamentos variam de acordo com o paciente e o estágio em que o câncer foi diagnosticado. E ainda falando de saúde, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 15% das crianças brasileiras e 8% dos adolescentes sofrem de problemas decorrentes da obesidade. 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta.
O Ministério da Saúde estima que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil. O problema vai além da estética. O excesso de peso pode provocar o surgimento de doenças como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas decorrentes da obesidade e 8 a cada 10 permanecem obesos na fase adulta. As crianças ganham peso com facilidade devido a fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. Segundo o especialista, os maiores responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados, como sucos de caixinha, refrigerantes e biscoitos recheados. Você imagina quando você faz um bolo em casa, aquele bolo vai durar o quê? Uns 3 dias. E de repente um bolinho desses de pacotinho do supermercado vai durar o quê? 6 meses. Imagina o que tem ali naquele pacotinho do bolinho que vai durar mais de 6 meses na prateleira, o que tem de conservante, de aditivo químico, de gordura trans, e justamente essa gordura trans, né, que entope a artéria, então que está levando as nossas crianças a terem colesterol alto, a terem diabetes tipo 2, a resistência à insulina. Pensando em ajudar as crianças a terem uma vida mais saudável de forma divertida, Alessandra relançou um livro infantil após 20 anos que aborda sobre a obesidade. Foi um livro que eu não pensei que ele fosse tomar uma dimensão como tomou. Ele entrou nas escolas, ele foi adotado pela Secretaria de Educação no passado, fiz um trabalho junto com a Sociedade Brasileira de Endócrino, então ele ganhou um espaço por conta do personagem, né, que é o mesmo personagem. E a gente conseguiu fazer um trabalho durante 3 anos, com mudança de hábitos, com mudança de merenda escolar. E foi muito importante a parte lúdica da coisa e do personagem. Então, por isso que apostando nesse mesmo personagem, né, mais de 20 anos depois, eu estou aqui de volta, com um livro muito mais atualizado, mais colorido. Agora, alguns avisos aos moradores de Pati do Alferes. Segundo a Prefeitura, as matrículas para o próximo ano letivo foram prorrogadas até o dia 18 e podem ser feitas online, por meio do link matriculaonline.patidoalferes.rj.gov.br. Já no próximo sábado, dia 12, os donos de pet devem se programar para vacinar os bichinhos. A imunização antirrábica vai ser realizada em 6 bairros, das 9 horas da manhã às 2 da tarde. Já em outros 10 bairros, a vacinação, que é gratuita, irá até às 4 horas da tarde. A lista completa das regiões escolhidas está disponível no Facebook de Pati do Alferes. E para encerrar, o município informou que a 17ª Expo Orquídeas e Bromélias foi um sucesso. Depois de 2 anos, o evento voltou a movimentar a cidade e apresentou aos participantes uma variedade de produtos artesanais, gastronômicos, além de boa música. Hoje foi realizada mais uma edição da tradicional Corrida dos Garçons, que faz parte da programação do Petrópolis Gourmet. A ação ocorreu na Praça da Inconfidência. Após 2 anos de pandemia, a famosa Corrida dos Garçons voltou a acontecer em Petrópolis. A largada foi às 9 horas da manhã desta terça-feira, na Praça da Inconfidência, no Centro Histórico. Os restaurantes participantes do Petrópolis Gourmet inscreveram os garçons no momento em que fizeram as inscrições no festival, que está na 22ª edição, com o tema Sabores de João, um passeio pela culinária da monarquia brasileira. É uma oportunidade, você vê, tem alguns aqui, de nós tirarmos eles da praça onde eles atendem ali, né, do salão do restaurante, e trazê-los para a rua, para eles se sentirem também valorizados e prestigiados e se sentirem, terem a sensação de pertencimento dentro do Petrópolis Gourmet como um evento deles. Apesar de ser uma corrida, ganha quem chegar na linha final com a maior quantidade de bebida nos copos que estão sendo equilibrados na bandeja. Ou seja, não necessariamente o primeiro a cruzar a linha é o vencedor. Participam homens e mulheres dos restaurantes inscritos no evento e neste ano o vencedor foi Fabiano, garçom do restaurante Soberano em Itaipava. Para mim foi um prazer imensurável participar da corrida. Foi mais prazeroso ainda ter levado o prêmio em primeiro lugar para o Soberano. Acho que a gratidão, a satisfação é imensa.
Eu tenho pouco tempo, a minha experiência como garçom é pouca. Eu comecei na inauguração junto com o Soberano, entrei como cumim. Há pouco menos de 3 meses eu fui promovido a garçom. Hoje participei da corrida e estou devolvendo a gratidão, estou devolvendo o favor. Eles me promoveram a garçom e hoje eu estou levando o prêmio para o Soberano. O momento de descontração tem o objetivo de aproximar os funcionários de diferentes estabelecimentos, promovendo integração e levando diversão aos grupos. E como premiação, 4 garçons ganharam um curso com o sommelier Marco Aurélio Lopes. Acho muito bacana a gente participar desse evento assim, na cidade e ter divulgação e etc. para resgatar esse sentimento de pertencimento da cidade, né, que é muito importante, você sentir que faz parte de uma cidade tão importante para a história do nosso país, né, que tem um centro gastronômico tão grande e às vezes é pouco divulgado, né, que a gente não tem noção do quanto que Petrópolis representa para o turismo no Brasil e fora do Brasil. Então é muito gratificante participar desse evento aqui. Até o dia 13 de novembro, os bares, restaurantes, cafeterias e delicatessens apresentam menus especiais inspirados nas preferências de Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil. Todos esses menus foram premiados no concurso que elegeu melhores pratos e chefes revelação. A cada ano, o objetivo é ter mais funcionários participantes da corrida dos garçons. Nesta edição, além das oficinas, todos os participantes ganharam uma cesta de alimentos. Eu já vou começar a treinar a partir de agora. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo. Nele aponta que esta semana a previsão na região sudeste é de acumulados de chuva que podem ultrapassar os 80 milímetros no sul do estado do Rio de Janeiro. Já no norte do estado, há previsão de baixos volumes de chuva que podem ser inferiores a 40 milímetros. Já para esta quarta-feira, a previsão em Nova Friburgo é de pancadas de chuva já pela manhã. No período da tarde, ela se intensifica com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis também chove. No período da tarde, além de chuva moderada forte, o céu ficará nublado. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva durante, mas apenas nos períodos da manhã e da tarde, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. A quarta-feira em Paraíba do Sul será chuvosa, mas o município registrará elevação na temperatura com mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de sol entre muitas nuvens, com céu nublado e chuva no fim da manhã. Já à tarde e noite serão chuvosas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a terça-feira também será chuvosa no período da tarde e noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Os ventos em todos os municípios serão fracos, mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Amanhã a gente está de volta com muita informação e um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.